Presidente Fatinha, subo aqui à tribuna do Parlamento, primeiramente para prestar uma homenagem aos 3 PMs que foram assassinados ontem. Felipe Santos, morto na Rocinha. Luciano da Silva, baleado em Cabo Frio, estava de folga, foi tentar impedir um assalto e também perdeu a sua vida. E Maurício Chagas, morto na favela do Gogó da Ema, em Belford Roxo. Prestar minha solidariedade às famílias enlutadas pela morte desses 3 policiais militares que estavam prestando serviço, tentando defender a sociedade e foram vitimados com a perda das suas vidas. Com a morte deles, são 33 mortos em 2018. Quero me solidarizar com toda a família e dizer que fico muito triste, muito perplexo, porque eu sou contra qualquer tipo de violência. Isso não leva a nada. Um assunto que eu quero tratar aqui, hoje, entre alguns que eu quero tratar, são os assaltos que estão acontecendo no município de Itaguaí, as creches municipais. A cidade está em total abandono, em pleno abandono. As autoridades constituídas municipais não atentam para a condição de abandono da cidade. E agora os delinquentes, os marginais estão assaltando as creches municipais. E no dia 1º de dezembro de 2017, a creche Maria de Lourdes do SASE foi assaltada. E os funcionários da creche tiveram todos os seus pertences levados pelos bandidos à luz do dia. No dia 16 de março deste ano, essa mesma creche, Maria de Lourdes, foi assaltada de novo e assaltaram, além dos funcionários, os pais dos alunos que estavam presentes para uma reunião. No dia 20 de março, a creche Estrela do Céu foi assaltada à luz do dia e os servidores tiveram todos os seus pertences levados pelos bandidos. Itaguaí vive hoje um drama terrível, que é o drama, eu já falei aqui, do abandono, do silêncio das autoridades locais em relação à violência, que é o drama do domínio territorial do poder paralelo, que é o drama de uma sociedade que vive acuada, com medo, e que às 20 horas não tem mais ninguém na rua. O que é isso? Por que isso acontece? É claro que é falta de uma política que se propõe a ser feita para a coletividade, para a sociedade, para a cidade. É uma política que precisa ser realizada abrindo mão dos seus interesses pessoais em favor da própria sociedade. É lutar em favor da sociedade, é fazer política em favor da sociedade e não dos seus próprios interesses. Não percebo nenhum político local lutando por essa causa, em favor dessa causa. E nós não estamos no momento do país, do estado, dos municípios de Itaguaí, precisando fazer politicagem, precisamos resolver as questões diárias que atingem diretamente a nossa população. Então Itaguaí pede socorro. Eu mandei 2 ofícios para o interventor federal, o general Braga Neto, pedindo a ele para que ele pudesse intervir nos municípios do interior, no município de Itaguaí, e até agora a intervenção não chegou lá. Essa é a grande verdade. A intervenção não chegou lá. Precisamos de uma ação concreta, direta, porque o poder paralelo está estabelecendo o terror na cidade de Itaguaí e nos municípios do interior. Bem, esse é o segundo ponto que eu queria falar. Terceiro, é que ontem eu fiquei perplexo, estupefato, quando eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção. Os poderes no Brasil, via de regra, legislam e governam em muitas ocasiões em causa própria. E ontem vimos que os ministros da mais alta corte desse país deram a entender nas suas falas, nas suas brigas ali, que também julgam em causas próprias.
É só observar as suas falas. O ministro Barroso disse ao ministro Gilmar Mendes: a vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Vossa Excelência é uma desonra para todos nós. Vossa Excelência desmoraliza o tribunal. E completou dizendo: o senhor é a mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Você não tem ideia, não tem patriotismo. E ele diz o seguinte: e está atrás de algum interesse que não é o da justiça. O senhor é uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. E aí Gilmar Mendes rebate o ministro Barroso dizendo: o senhor deveria fechar seu escritório de advocacia. Que diálogo, hein? Que nível de diálogo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, expondo ali as suas vergonhas, os seus segredos, expondo ali um Brasil institucional que é totalmente diferente do Brasil real. Um Brasil que é conduzido por causas próprias, um ofendendo o outro, na verdade, um dizendo a verdade sobre o outro. Essa é um jogando a verdade do outro para todo o país perceber. E quando Gilmar mandou ele fechar o escritório de advocacia, foi uma referência pelo Barroso ter atuado em um escritório de advocacia antes de integrar o Supremo. E aí Barroso se defende dizendo: jamais atuei em qualquer processo patrocinado pelo meu antigo escritório. Mas isso revela que o nosso Supremo Tribunal Federal tem muita coisa que precisa ser exposta, assim como está acontecendo com o Legislativo e Executivo desse país. Diante dessa crise legislativa, executiva e judiciária, a gente percebe uma coisa muito interessante, presidente Fatinha, que o país não é livre, que o Brasil é um país que vive amarrado. O Brasil institucional insiste nos seus interesses particulares. Com isso, a violência, o descaso na saúde, o desinteresse e o descaso educacional que nos envergonha no mundo todo, são frutos dessas causas próprias. E é exatamente isso que o brasileiro precisa compreender para que ele seja o colaborador da transformação do país. Nós temos que desamarrar o amarrado do Brasil institucional. Não podemos ficar presos a notícias ligeiras e rápidas e superficiais. Precisamos compreender o grande problema desse país. Termino dizendo que nós temos um compromisso com a nossa geração, que o país não pode ser um país de donos. Precisamos recuperar o sentido pleno de coletividade. O Brasil jamais será um país coletivo se esse modelo das causas próprias se perpetuar. Então, vivemos todas as crises possíveis, todas as crises que a gente observa e vê que são crises profundas, são crises enraizadas, culturais, de defesas próprias. Precisamos recuperar o Brasil, e nós só recuperaremos o Brasil se tivermos a coragem de tocar nas suas verdadeiras feridas. Então são essas pautas que eu queria falar aqui, nesse momento, aqui no Parlamento, e continuo determinado a buscar sempre um caminho de independência que me proporcione falar aquilo que realmente é a realidade do nosso país e não falar de uma forma que me permita ser conivente a grupos por interesses pessoais. Quero ser continuamente livre para poder falar aquilo que eu percebo e vejo que o Brasil precisa para mudar. Muito obrigado, é isso que eu tinha que dizer.